de encontro aos contemporâneos como Habermas, e aí vamos chegar aos contemporâneos do século XIX e XX, já o Hans Gadamer e o Paul Ricoeur, para desenvolvermos uma visão da hermenêutica filosófica ainda muito mais ampliada e fomentadora. Também quero te lembrar que estou com um curso voltado para neurolinguística, sim, oratória e retórica na perspectiva da neurolinguística. Você pode fazer esse curso e alcançar uma comunicação neurolinguística ainda muito mais eficaz, eficiente e produzidora de ideais e ideias. Portanto, entre em contato comigo pelo WhatsApp, o número que já está aí no banner, já está aí na tela, o 62981-091777. Vamos falar em Merleau-Ponty hoje, falando justamente do sentir e do pensamento objetivo na proposta desse fenomenólogo, deste existencialista e deste também, vamos dizer assim, mentor, não é? da psique e da objetividade do ser, que é o Merleau-Ponty. O pensamento objetivo, ele é ignorador, tá? Do sujeito da percepção. E isso até vai ocorrer porque vai se dar o mundo inteiramente pronto, como até o meio, tá, de um acontecimento possível que irá tratar a percepção como um desses acontecimentos. Então, um filósofo que é empirista, ele vai considerar um sujeito X, que nós podemos colocar X aqui, tá? Prestes a perceber e justamente procurar descrever aquilo que vai se passar a existir, certo? Dentro de sensações que são, na verdade, estados ou maneiras de ser do sujeito. E que a esse título são verdadeiras questões e coisas mentais. Então, o sujeito perceptivo, ele alcança e ele está e ele se encontra em um lugar em que o filósofo vai descrever como sensações de um substrato que vai se descrever dentro de uma circunstância que pode estar próxima ou distante. E até sem perceber, inclusive, que ele mesmo está percebendo essa circunstância e que ele é o sujeito perceptivo e que a percepção, ela irá viver, vai existir, vai se desenvolver a partir de de uma visão geral. Então, a vista do interior, a percepção, ela nunca deve ser aquilo que nós sabemos de um outro modo sobre o mundo, sobre até os estímulos, tais como a física, tá? Tais como os órgãos dos sentidos, tais como a biologia vai descrever. E aí, nesse estado, ela pode se apresentar como um acontecimento no mundo ao qual se poderá aplicar, por exemplo, a categoria da casualidade, em que cada momento, como uma recriação e até como uma reconstituição do mundo, venha se acreditar em um passado do mundo dentro de um mundo físico, em que os estímulos dentro de um organismo tal, como por exemplo o conteúdo de um livro, ele vem a representar primeiramente o que nós temos dentro de visão de campo perceptivo que esteja presente dentro de um contexto atual. E aí uma superfície de um contato com o mundo e dentro de uma perpetuada enraizar, de um perpetuar e enraizar, na verdade, é proposta a partir
de um investimento subjetivo, aonde se descreve uma percepção a partir de fatos que produzem neste mundo uma percepção de um grande diamante, por exemplo, tá? Então, o intelectualismo, nesse aspecto, Merleau-Ponty vai defender que ele irá representar um progresso na tomada de consciência, aquele lugar que fora do mundo, certo? Ele se tornará propriamente dentro do mundo, porque vai subtender de uma forma tácita, de uma descrição de um acontecimento de percepção que irá receber um nome ou até uma figura dentro de uma descrição. E aí é que o ego transcendental, através disto, vem a construir e se encontrar numa formação de teses e também de um estado de consciência que irá possibilitar surgir e propor uma consciência de um estado passivo que irá permitir uma passividade constituinte ainda muito mais plausível, ainda muito mais identificável, dentro do intelectualismo próprio, em que surge uma constituição de mundo em que se conceba uma cláusula de estilo dentro de uma descrição empirista que acrescente um índice de consciência que se subordine dentro de um sistema de experiência em que o próprio empirismo, o próprio pensamento universal venha a ser uma relação de casualidade desdobrada dentro de um plano de acontecimento cósmico. E dentro desse aspecto do corpo próprio e o empírico, que são elementos dentro do sistema de experiência que propõem objetos, que têm um olhar verdadeiro, que pode até alcançar e acreditar aquilo que nós estamos vendo e aprendendo e captando, alcança uma inspeção de espírito com um mundo que se torna perfeitamente explícito diante de nós e que se desdobra nesse sentido, pouco a pouco, de uma forma inteira, integral, em um aspecto empírico que imediatamente se torna totalmente objetal a partir de um sentido que visualiza uma dimensão e também até que ele vê e percebe o eu transcendental em primeiro lugar dentro de uma aquisição. Então, todo o ato de reflexão e toda tomada de posição voluntária, ela se estabelece sobre um fundo e sobre uma proposição de uma vida de consciência pré-pessoal. Então, entre uma sensação e entre um estado de consciência e entre uma consciência de um estado que entre a existência em si, certo? A existência para si, nós retomamos a uma sensação em que essa é observada a partir de uma relação viva, de uma percepção corporal dentro de um mundo, dentro de um espaço. Então, a psicologia indutiva, ela nos auxilia a procurar para ela um novo estatuto, mostrando uma sensação que não é nenhum estado ou nenhuma qualidade, e nem uma consciência de um estado ou de uma própria qualidade, certo? De fato, cada uma das pretensas qualidades, o vermelho, o azul, a cor, o som, se encontram inseridos dentro de uma certa conduta. E no normal, uma excitação sensorial, sobretudo as do laboratório, vão estar dentro de questões relacionadas principalmente a doenças do cerebelo e do próprio córtex frontal, que evidenciam aquilo que pode ser influenciado
a partir de exceções sensoriais e excitações sensoriais também, no tônus muscular, que se elas não estivessem integradas a uma situação de conjunto na normatividade do tônus, elas não regulariam as tarefas e certas tarefas que são privilegiadas a elas. Então, o gesto de uma, vamos assim colocar, de um levantamento, tá? E de um levantar de braço ou de perna, que se pode se tornar como indicador da perturbação motora, ele é diferentemente modificado em sua amplitude em direção de um campo visual que se pode considerar vermelho, amarelo, azul ou verde, certo? E o vermelho e o amarelo, particularmente, ele vai favorecer movimentos escorregadios. O azul e o verde já vai propor movimentos bruscos. O vermelho aplicado ao olho direito, por exemplo, ele vai favorecer um movimento de extensão para o exterior do braço correspondente, e o verde vai favorecer um movimento de flexão e de recuo em direção ao próprio corpo. Então, a posição privilegiada do braço, aquela em que o sujeito sente seu braço em equilíbrio ou em repouso, ela participa-se dentro de um campo de cor visual, aonde torna as reações do sujeito mais ou menos exatas, a partir do que é executado de um movimento, de uma amplitude que é dada ou demonstra a partir de um dedo ou de um comprimento determinado. Então, com o campo visual verde, a apreciação se torna exata. Com o campo visual vermelho, ela pode se tornar inexata por excesso. Então, os movimentos que são levados para o exterior são acelerados pelo verde e atrasados pelo vermelho. Então, a localização dos estímulos, por exemplo, na pele, ela é modificada pelo vermelho no sentido de abdução. E o amarelo e o vermelho acentuam erros na estimulação e na estimativa também do peso e do tempo dentro dos processos cerebelosos, tá? Que eles são compensados pelo azul e, sobretudo, pelo verde. Então, nessas diferentes experiências, cada cor irá agir sempre no mesmo sentido de forma e sempre no mesmo sentido de estímulo e sempre no mesmo sentido de abdução. E as sensações e as qualidades sensíveis, elas podem até inclusive estarem longe de reduzir uma experiência que essa venha a estar dentro de um estado ou até de um certo qualê indivisível que irá oferecer uma fisionomia motora. Então, dentro do que está propondo o Merleau-Ponty, ele vai depender de que é preciso, certo, que uma reação motora, que ela é provocada por uma determinada cor azul, que vai tornar uma conduta azul, vai processar também ela efeitos no corpo de uma forma objetiva com a cor definida. Então, partindo desse princípio, dentro de um mundo físico, Merleau-Ponty defende que um processo é levantado de uma constituição de fisionomia motora a partir de uma cor definida. Na consciência, então, é preciso dizer que a experiência da cor azul, ela fornece uma qualidade sensível, suscitando uma modificação do corpo fenomenal. Numa tomada de consciência em que vai modificar alguns aspectos e algumas qualidades que serão oferecidas dentro de uma constatação de um sujeito pensante em que irá atingir uma montagem geral até pela qual se adaptar ao mundo, tá? Ao qual se pode avaliar uma nova maneira, a qual se pode observar uma motricidade, a qual se pode visualizar uma amplitude variável do meu ser no mundo. Então, o azul, ele se torna uma solicitude, tá? De uma maneira de se olhar e de se observar dentro de uma atmosfera que é oferecida, dentro de uma potência de olhos e dentro das intervenções
que esta cor vai causar nos neurônios e que vai causar dentro de uma atmosfera, né, neurológica e perceptível dentro da consciência de si e do estado de si. E aí, a partir disso, que a experiência ela começa a mover uma distância que pode evidenciar um sentido vegetativo e um sentido estimulador, um sentido ativo e um sentido reativo. Então, são esses estímulos luminosos que produzem uma subliminar que experimenta uma disposição do corpo que pode ser repentina ou também pode ser lenta, gradativa. Então é dentro dessa visão e dentro dessa proposta e dentro dessa articulação que o Merleau-Ponty trabalha com a sensorialidade do ser e a partir da percepção do ser dentro de um sentido perceptivo e existencial do comportamento e da essência